Olá, pessoal. E aí, vamos para mais uma aula de redação? Então, eu enviei para vocês, né, uma videoaula explicando, né, sobre conto, falando aí, né, sobre a sua estrutura, personagens, foco narrativo. Então, assim, nós aprendemos, né, muitas coisas aí, né, sobre conto, né? E só relembrando aí, nós vimos que o conto é uma narrativa curta, não foi? Em geral, desenvolvida em torno de um conflito principal. Ele é composto de sequências narrativas e descritivas, que são apresentadas por um narrador, né, com foco narrativo em primeira pessoa, que é o narrador personagem, ou em terceira pessoa, que é o narrador observador, né? E o narrador, ele apresenta aí as personagens e o conflito num tempo e espaço definidos. Então, tudo isso nós vimos, né? Eu enviei para vocês aí uma videoaula explicando aí tudo isso. E agora nós iremos fazer a correção dos exercícios, né? Envolvendo aí o assunto, né? Conto, né? Que se encontra aí nas páginas, né? 214 e 215. Tudo bem? Então vamos lá. Número 1. Releia o início do conto de Mia Couto. De repente, o boi explodiu, rebentou sem um mu. No capim, em volta, choveram pedaços e fatias, grão e folhas de boi. A carne eram já borboletas vermelhas. Os ossos eram moedas espalhadas. Os chifres ficaram em qualquer ramo, balouçando a imitar a vida, no invisível do vento. O espanto não cabia em Azarias, o pequeno pastor. Ainda há um instante, ele admirava o grande boi malhado, chamado de Mabata-Bata. O bicho pastava mais vagaroso que a preguiça. Era o maior da manada, régulo da chifraria, e estava destinado como prenda de lobolo do tio Raul, dono da criação. Azarias trabalhava para ele desde que era órfão. Despegava antes da luz para que os bois comecem o cacimbo das primeiras horas. Olhou a desgraça, o boi poeirado, eco de silêncio, sombra de nada. Deve ser, foi um relâmpago. Pensou. Então, letra A. Qual é o foco narrativo da história? Como se reconhece isso? O foco narrativo é em terceira pessoa. O narrador, ele não participa da história, como se confirma em olhou a desgraça, né? O boi poeirado, eco de silêncio, sombra de nada. B. Se contasse a própria história, qual seria o foco narrativo? Reescreva o trecho destacado nesse foco. Então, assim, o foco narrativo seria o quê? Em pessoa, né? Eu não me cabia de espanto. Ainda há um instante admirava o grande boi malhado, chamado de Mabata-Bata. Tá? Então, aqui o foco narrativo seria em primeira pessoa. Letra C. Com base nos itens A e B, é possível reconhecer a diferença entre esses focos narrativos? É possível reconhecer que o foco narrativo em terceira pessoa oferece uma visão geral dos acontecimentos. Já a primeira pessoa mostra o ponto de vista da personagem narradora. Assim, temos uma visão parcial dos acontecimentos, tá? Número 2. No fragmento examinado na atividade anterior, analise agora a construção da personagem Azarias. O que o leitor fica sabendo sobre ele? O relacionamento das personagens ao espaço é importante, pois isso está diretamente associado às suas características.
tá? Número 3. A apresentação das ações, dos sentimentos e dos pensamentos das personagens traz que contribuições à narrativa? Permite que o leitor conheça não apenas o que fazem, mas também como são suas características psicológicas. Isso enriquece a narrativa e torna a personagem mais verdadeira, mais completa. 4. No mesmo fragmento do conto transcrito na atividade 1, identifique a localização da cena no tempo e no espaço. A cena ela se passa no campo, porque o texto fala o quê? Em capim e volta, não é? Então a cena se passa no campo. A personagem de Azarias está localizada nessa cena de campo, de pasto, cuidando dos bois. O marcador temporal, de repente, indica a erupção de um acontecimento, a explosão do boi, tá? 5. Que relação se pode estabelecer na narrativa entre personagens, espaço e tempo? Por que isso é importante para a história desenvolvida no conto de Mia Couto? A identidade das personagens vai se construindo num espaço e num tempo. O lugar em que ele vive e atua e o tempo em que a ação transcorre são importantes para contextualizar, localizar a narrativa. No conto de Mia Couto, o espaço aberto dos campos representa a natureza em que o menino se relaciona com os animais que pastoreia. Sua rotina, portanto, mas também representa o perigo por causa das minas escondidas. Há ainda a ideia de mistério. Surge a ave do relâmpago. O tempo aparece de duas, o tempo de vida da personagem, que morre criança, sem realizar sonhos, e o tempo da ação desenvolvida no conto, ora mais rápido, ora mais lento, tá? 6. O conto é uma narrativa que apresenta uma situação inicial. Ela indica o ritmo da história e dá início à personagem do tempo. Que expressões habitualmente indicam a personagem do tempo em gêneros narrativos? Então eu coloquei aí algumas sugestões para vocês, tá? Era uma vez, um certo dia, numa manhã, tá? Número 7. Considere os contos lidos nesta unidade. O mini-conto e os microcontos lidos no capítulo 1 e o conto de Mia Couto. Todos apresentam um ou mais conflitos. Justifique sua resposta. Então, o conto, por sua extensão, ele apresenta apenas um conflito que se desenvolve em torno de poucas personagens, tá? 8. Os conflitos apresentados nos contos estudados nesta unidade fazem referência a algum dado da realidade, ao momento em que foram escritos. No conto de Mia Couto, há relação direta com o que ocorria em Moçambique e a colocação de minas terrestres. Aí, final da guerra da independência do país. Os outros contos tratam de conflitos da existência e dos relacionamentos humanos, por isso são atemporais, tá? 9. Tudo bem, pessoal? Estou sendo muito rápida. Podemos continuar? Então, vamos lá. Eu quero só destacar aí, gente, no número 8, tá? No conto de Mia Couto, a relação direta com o que ocorria em Moçambique e a colocação de minas terrestres ao final, tá? Me perdoem aí,
é um erro, né, de digitação ao final da guerra da independência do país, tá ok? Então vamos para o número 9. Releia o excerto. Aquela angústia comia-lhe o ar todo. Que podia fazer? Os pensamentos corriam-lhe como sombra, mas não encontravam saída. Havia uma só solução, era fugir, tentar os caminhos onde não sabia mais nada. Fugir é morrer de um lugar. Em casa, o tio adivinhava-lhe o futuro. Este da maneira que letra A. O que o narrador informa ao leitor sobre o menino? Essa sequência mostra o pensamento do menino. Percebemos aqui que o narrador sabe o que o menino sente. Letra B. O conto pode trazer, como vimos, a narração apenas das ações das personagens. Selecione o conto O Dia em que Explodiu Bata Bata, uma sequência em que haja também o personagem das personagens. Mas Relâmpago não podia, né? O céu estava liso, azul, sem mancha. De onde saíra o raio? Ou foi a terra que relampejou? Tá bom? Vamos para o número 10. Os parágrafos do conto de Mia Couto. Examine as sequências que constroem o desenvolvimento da narrativa. Letra A. Elas são de que tipo? Descritivas, narrativas, expositivas ou argumentativas? Justifique sua resposta. No primeiro parágrafo, as sequências são descritivas. Por quê, gente? Porque descrevem a cena da explosão do boi. No segundo parágrafo, há sequências descritivas e narrativas, porque o narrador conta como tudo aconteceu, a sucessão dos acontecimentos, né? Ainda há instantes. Letra B. Qual a importância no conto da alternância de sequências desse tipo? As sequências descritivas mostram as cenas, descrevem as personagens e como se movimentam na cena. As sequências narrativas mostram o desenvolvimento da história numa ordem temporal, tá? Número 11. Como vimos, a situação inicial do conto de Mia Couto apresenta o tom da narrativa, mostrando qual deverá ser o encaminhamento do enredo. Letra A. No conto de Heloísa Seixas, a narrativa também se desenvolve de uma situação inicial que sofre transformação? Justifique sua resposta. A narrativa começa com o menino observando o pescador. Transformação quando o pescador atira a linha. Tá? Letra B. No conto do Twitter, em que o pai se dirige ao filho, ocorre também a sequência de situação inicial, transformação e situação final? Por quê? Não. No conto do Twitter, há apenas a situação final. O leitor precisa pressupor o que aconteceu antes e o que provocou um conflito, uma transformação. Como os contos nessa rede social têm de ser curtos, deve haver economia na narrativa, tá? Letra C. A letra C, a resposta é pessoal, tá, gente? Como uma história pode ser contada, né? Há só uma forma? E aí? Então, assim, uma história, né, gente, ela pode ser contada de diferentes formas. A resposta é pessoal, tá? Então, assim, uma história, ela pode ser contada de diferentes formas, né? Apresentando aí todas as partes de uma narrativa. Apenas uma delas, né, ou duas. Podem também ser contadas na ordem dos acontecimentos ou em outra ordem qualquer. Tá ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham feito aí, tá? Vamos fazer a correção, tá? E eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha ficado claro aí, né? Esse gênero textual, né? Conto, tá? Que é uma narrativa aí curta,
tá bom? Um beijo e até a próxima aula.